E não se esqueça de se cuidar. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre um filme que foi pedido por vocês, mas eu achei que não ia dar tempo da gente falar ele, porque ele é um filme novo. Ele estava no cinema até muito pouco tempo, mas pela minha sorte, a sorte de vocês, ele saiu em boa qualidade no sábado. Hoje é segunda, então deu tempo de a gente falar sobre ele. É um filme que desgraçou a minha cabeça. Um filme que eu desafiei minhas próprias regras e assisti no sábado à noite, depois fechava o olho e tinha pesadelo. Sim, eu sempre tenho, não sei porque eu achei que seria diferente. É um filme bem interessante, eu acho que é um filme até que diferente. A gente vai conversar por que até que ele é diferente, e ele traz umas lições interessantes pra gente. O contexto dele também é muito bom. O filme começa com uma estrela da calçada da fama sendo construída. É a estrela da calçada da fama da nossa personagem principal, chamada Elizabeth Sparkles. Então, no espaço de 2 minutos, a gente entende que ela é muito famosa. Tem a construção da estrela da calçada da fama, daí tem ela pisando, vários paparazzis chamando a atenção dela, várias pessoas gritando o nome dela, então a gente sabe que ela chegou no ápice. E depois mostra pessoas tirando foto da estrela dela sem ela estar junto. E daí depois a estrela vai ficando mais suja, ela vai dando umas rachaduras, as pessoas não olham mais direito, até que alguém joga comida assim em cima e limpa mais ou menos. E a gente sabe em 2 minutos que a carreira dela tá em decadência. Esse filme ele vai funcionar como um conto, uma fábula, onde as coisas estão sendo demonstradas de uma maneira exagerada e falsa porque eles querem mostrar um ponto. Ele não é um filme sutil. É tudo exagerado, é tudo over, é tudo demais pra gente poder entender o que o filme tá querendo falar. Então, a Elizabeth, que era uma super atriz famosa, pelo que parece ela ganhou até Oscar dentro desse universo. Agora ela dá aula de exercícios aeróbicos na televisão. Então ela tá dando essa aula, tá super bem, super feliz. Termina o programa, é o aniversário dela. Ela entra no banheiro, eu acho que o banheiro é meio unissex, e quem entra depois dela é o produtor. Esse produtor se chama Harvey, e a diretora falou que é sim relacionado ao Harvey Weinstein, que se você não conhece o que aconteceu com ele, é bom você ver e você ter uma noção do que é Hollywood. Ele realmente foi uma pessoa assustadora por muito tempo. Ele tem um histórico muito grande de assédio, de assédio pra pior, entre as mulheres de Hollywood, e é uma coisa assim comum, era um senso comum, todo mundo sabia que ele fazia isso, só que ele tinha tanto poder, qualquer pessoa que falasse dele, ela ia sair de Hollywood, ele tinha o poder de mandar e desmandar nisso. Então, inclusive, tem um vídeo, um compilado, se eu achar eu coloco aqui, mas talvez eu nem procure, que são todas as atrizes famosas agradecendo ele em específico quando ganharam Oscars, quando ganharam Globo de Ouro. Então, todo mundo sabia, mas ninguém falava nada porque ele tinha muito poder. Esse Harvey fictício, ele é gravado de uma maneira nojenta. Tipo, o ângulo é muito perto. Eles deixaram os poros dele mais marcados. O dente dele tá amarelo, tá sujo, sabe? É pra ele parecer uma figura nojenta. Então a gente não vê alguém falando diretamente. Olha, esse daqui é o Harvey, ele é uma figura nojenta. Mas o filme inteiro mostra isso sem palavras, o que me traz alegria, porque é uma boa comunicação. Esse filme todo é cheio disso. E daí ele escuta aquele homem de meia idade, capenga, mal das pernas, falando mal da Demi Moore, que tá maravilhosa. Falando que chega gente velha, que ele não acredita como que essa idosa ainda tá no mercado, que agora o lugar é pro novo. Não importa que ela tenha ganhado Oscars, nada disso importa. Agora chega, acabou a vez dela, agora é a vez do novo. E ele xinga, reclama e vai embora. Então a Elizabeth já sabe que ela vai ser demitida. Ela é demitida num almoço e, novamente, o almoço é tipo ele comendo com a mão, manchando a mão, babando, todo assim, sabe? Porque ele tá falando o quanto ela já está em decadência e como ela não tem muito o que fazer. Ela fala, agora com essa idade não tem muito o que fazer, né? Dela fazer o quê? E ele continua comendo. Então ele é uma pessoa extremamente nojenta em questão de ação, de personalidade e tudo, mas ele tá no controle, então ele não precisa ter nenhum tipo de autocuidado. E ela tá lá se matando pra se manter o mais saudável possível na idade dela, pra se manter numa posição que ela não pode mais estar, porque ela envelheceu. Naquele dia ela completa 50 anos, ela é demitida. Todos deixam bem claro que a vida dela já passou, tipo, acabou, não tem mais o que ela fazer, ela não tem como voltar. E daí ela vê um outdoor, assim, que ela fazia propaganda de pasta de dente, e eles arrancando o outdoor. Ela se distrai tanto com aquilo que ela bate o carro. Ela bate o carro, só que ela não se machuca. Foi sorte até, mas ela vai no hospital e no hospital ela começa a chorar desoladamente. Ela tá, tipo, desgraçada da cabeça. Porque a vida acabou. Ninguém mais vai querer ela. O programa de aeróbica, de exercícios aeróbicos, era, tipo, o último nível que ela podia chegar antes da decadência completa. E isso acabou de acabar. Daí o enfermeiro olha pra ela, vê ela chorando e faz uns exercícios nas costas dela. Pede pra ela respirar e ele fala, você vai ser uma ótima candidata. Ela, candidata pra quê? Ele falou, nada,
e vai embora. Ele deixa no bolso da blusa dela um pendrive enrolado num papel escrito "Isso mudou minha vida". Ela chega na casa dela, ela mora numa senhora casa. É uma senhora casa, eu acho que esse filme ele tem muita referência dos anos 80, tipo, da superficialidade dos anos 80, que eu já falei pra vocês no outro vídeo, eu acho, que os anos 80 foi quase o início do culto ao corpo. Isso sempre existiu, mas de uma maneira mais moderna, o início do culto ao corpo, início da indústria fitness, da roupa fitness, de você ir pra academia pra fazer exercício, da hipervalorização do corpo sarado. Então, isso começou mesmo, da maneira como a gente tá vendo agora, nos anos 80. Eu acho que é por isso que é sitiado nesse tempo. A casa dela é maravilhosa, é uma cobertura, então a gente sabe que dinheiro não é o problema pra ela. Ela poderia se aposentar em paz e ser feliz, mas ela não quer se aposentar, ela quer continuar trabalhando. Ela coloca o pendrive e vê o vídeo na casona dela. E ele explica que eles têm um produto chamado A Substância. A Substância faz uma pessoa melhor que ela sair dela. A gente já vai saber mais sobre isso. Uma pessoa melhor, mais nova e mais bonita que ela sair dela. Ela toma a substância, essa pessoa sai e cada versão dela, a versão melhor e a versão pior, tem que ficar 7 dias acordada. Então, 7 dias de Elizabeth, 7 dias de Elizabeth melhorada. Ela termina de ver o vídeo e fala, besteira, joga o pendrive no lixo e vai beber. Bebe loucamente, passa mal loucamente também, se olha no espelho, vê as rugas, vê como ela não tá jovem e fala, quer saber? Qual que é o pior que pode acontecer? Ela liga pro número de telefone que o comercial passa pra ela. Ela liga e fala, eu quero contratar seus serviços. Ele passa o endereço e manda pelo correio um cartão magnético. Daí ela vai no endereço, que é uma portinha bem pequenininha, ela entra, tem vários armarinhos assim, ela usa o cartão pra abrir o dela, pega a caixa e vai pra casa. Quando ela vai pra casa, a caixa tem várias instruções. Então, a primeira instrução é a substância, né, que é o ativador, que é um líquido verde. Daí vem seringa, vem agulha, vem um monte de coisa. A segunda coisa, eu não sei se eu vou conseguir falar na ordem, mas a segunda coisa é um estabilizador, que daí são 7 pedaços e a versão melhorada dela tem que tomar todo dia o estabilizador. Tem um catéter para alimentação, porque quando uma pessoa não está ativa, ela tem que se alimentar por um tubo e 2 caninhos para que elas troquem de alma, de cérebro, de atividade? Não sabemos. Daí começam as polêmicas do filme. Então, Demi Moore é uma mulher de 61 anos que tá maravilhosa. Ela tá muito bem. E eles mostram o corpo dela, ela pelada. Completamente pelada. Dá pra ver tudo, várias coisas. Ela está muito bem. Só que não é comum em Hollywood você mostrar uma mulher de 61 anos pelada. E o jeito que a diretora decidiu colocar é bem assim, mostrando como ela tá se sentindo imprestável com aquilo. Ela se olha bem no espelho e a pele dela tá ressecada, sabe? Tá ressecada, tá opaca. Ela tá se vendo como, tipo, o monstro do lago, assim. Ela tá se vendo péssima. Quando ela injeta a substância, ela cai no chão. Uma cena bem ela se contorcendo, completamente nua, enquanto não pessoa de 25 anos. E daí começam os elementos também de gore, de grotesco, de visceral, de coisas que, se você não gosta disso, tem bastante no filme. Então você já tá avisado. Mas eu não vou colocar nada aqui, porque eu prometi que a gente ia ter um terror medroso friendly. Mas ela começa a se contorcer e daí a coluna dela se abre no meio e uma pessoa inteira sai de dentro dela. Acontece meio que um processo de mitose com ela, assim. Sai a pessoa inteira de dentro do corpo dela e o corpo antigo fica deitado lá no chão. Esse corpo novo aparece também completamente nu. É uma atriz bem nova e ela sai brilhando, ela sai hidratada, ela sai maravilhosa e os ângulos que eles usam são ângulos bem pornográficos, assim, sabe? É tipo, ela se querendo e close de uma parte do corpo, close de outra parte do corpo, bem marcado, bem ela se querendo e bem um ângulo que eu achei desconfortável. Eu achei bem estranho isso. Eu fiquei tipo, ai, gente, esse filme sério. Parecia tão promissor, agora virar essa pornografia. Conforme foi passando corpo novo foi existindo da Elizabeth, eu entendi qual é o rolê. Quando a Elizabeth faz a mitose dela, o que sai de dentro dela não é necessariamente só uma moça mais jovem e bonita, mas ela sai tudo que o olhar masculino gostaria de ter. Então, é como se ela pudesse voltar a ser o objeto de adoração geral. Fora os ângulos que são bem explícitos quando ela tá jovem, bem explícitos mesmo, bem de bunda, bem de coisa, quando ela bebe uma latinha de coca, assim, a coca tá borbulhando e ela bebe bem devagar e tem um close da boca com gloss. É um negócio assim bem desejo masculino. Aí eu entendi, porque
Quando vocês assistirem, vocês vão perceber. Quando tá a Elizabeth nova, que ela decidiu se chamar de Sue, então, quando ela está falando com outras pessoas que normalmente são homens, ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre arrumada, ela tá sempre com uma roupa bem curta, ela não tem dor, ela não tem sofrimento, ela não tem sentimentos, ela não tá brava. Ela tem aquilo que eu sei que não é geral, tá? Eu não estou falando pra todos os homens. Mas até muito pouco tempo, a ideia da mulher adulta crescida com a inocência de uma criança era muito normal. Concordemos, né? Em relação a isso. Então ela tá sempre não leva nada a sério, tá tudo bem, ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre feliz. E a Sue é assim o tempo todo. Ela consegue ser envergonhada e pervertida ao mesmo tempo. E isso faz todos os homens se encantarem por ela. Ela é basicamente uma criação masculina. Então o que sai da Elizabeth são todos os desejos masculinos que ela gostaria de estar preenchendo, mas não pode mais. E daí o filme me ganhou. O filme me ganhou, daí tudo faz sentido os ângulos, faz sentido tudo. Ela, sem falar nada, ela fala muito. Isso me deixou faceira, assim, tipo... Quando é a Elizabeth falando, dá um close assim na boca dela. Tudo fica desfocado. Ela tá dando uns saltinhos, assim. Cara, é muito legal isso. Daí a Sue vai se inscrever pra ser a nova pessoa do emprego antigo da Elizabeth. Todos amam ela. Todos. Inclusive o Harvey, que é o produtor maldoso. Harvey olha pra ela e fala: você é perfeita, você tem um coração de ouro, você é tão inocente, você é tão pura, você é do bem. Eu faço qualquer coisa pra ter você no meu show. E ela fala com aquela cara de tipo: então eu vou ter que ficar uma semana... Eu só posso vir uma vez a cada 15 dias porque eu tenho que cuidar da minha mãe doente, sabe? Nossa, aquela atriz é boa, cara. Gostei dela. E ele: não, eu faço tudo pra ter você no show. Não fica preocupada, não. Você pode sair pra cuidar de quem você quiser. E ela chega toda faceira em casa, se sentindo empoderada, olhando pro futuro com alegria, com sucesso. E daí tem a semana clara, feliz, iluminada da Sue, e tem a semana que é a Elizabeth velha. E na semana que é a Elizabeth velha, ela está completamente miserável. Ninguém olha pra ela. Ninguém trata ela bem. Ninguém se importa mais com ela. E eu já falei pra vocês como a indústria do consumismo lucra muito quando a mulher se sente incompleta. A gente nunca tem tudo que precisa pra ser uma mulher completa. E eu acho que um dos aspectos mais satânicos disso é o fato da mulher não poder envelhecer. Ela não pode envelhecer, ou pelo menos ela não pode parecer que tá tão velha assim. E não existe uma coisa mais perfeita pra criar uma demanda de mercado do que você ter um problema irresolvível. É completamente inevitável envelhecer. Não tem o que fazer. A gente pode criar as coisas para parecer que a gente está menos velho, a gente pode prolongar a nossa vida, mas envelhecer é inevitável. Mas mesmo assim, todos os dias nós temos um fortalecimento de que envelhecer é mal. Como isso funciona? Como isso pode dar um resultado bom? Todos nós sabemos, isso é universal do humano, que o envelhecimento é completamente inevitável. Mas todos nós, eu inclusa, junto com vocês, quando aparece um preenchimento, um bioestimulador, um laser, um negócio, uma pílula, uma maquiagem que deixa a tua pele mais desfocada, a gente se encanta e a gente compra, eu incluso. Porque a ideia de ser jovem, ela tá tão intrínseca na nossa cabeça que ela não passa pela lógica de que isso não é possível. Você tem noção como é genial isso? Tem noção como o caminhão de dinheiro que você ganha? Tanto que a versão jovem da Elizabeth, a Sue, ela olha com desdém, ela olha com nojo pro corpo antigo dela. O corpo antigo dela significa tudo que acabou, aquilo que não tem volta, significa arrependimento. Então ela olha com... E quando ela não tá no corpo, ela trata que nem uma boneca de pano, ela puxa pra um lado, puxa pro outro, carrega, empurra, ela não se importa. Se ela pudesse se livrar da Elizabeth antiga, ela se livraria facilmente, mas não pode, tem que ter o equilíbrio. Uma coisa muito legal desse filme é que ele é dirigido por uma mulher. Mulher essa que está há muitos anos na indústria do cinema, do entretenimento. E ela falou que esse filme é uma visão das experiências que ela viveu na prática enquanto mulher de mais de 30 em Hollywood. Isso não é incrível? E faz todo sentido. Faz realmente todo sentido quando você vê a maneira como ela posiciona a câmera, a maneira como ela fala das coisas. Parece que ela tá dentro do jogo. Ela sabe como é. E daí a Sue vai fazer a gravação do programa novo. O programa novo, ele é muito menos focado em exercício e muito mais focado em exposição da figura. Então é muito quadradinho de 8, é muito de 4, é muita bunda, é muito meximento, muito ângulo específico, sabe? Muita rebolação. E todo mundo tá adorando o programa. Inclusive, todas as pessoas que estão em poder nesse filme são homens brancos de meia idade. Faz tempo que eu não falo mal de homens brancos de meia idade, gente. Vamos pensar nisso. Faz tempo. Mas todos são assim e são todos homens brancos de meia idade sem muita vaidade. Tanto que quando tá tendo as entrevistas pra decidir quem que vai ser a
nova apresentadora do programa da Elizabeth, são dois caras, assim, completamente normais, pra não dizer feinhos, julgando cada aspecto de todas as mulheres que são todas atletas, dançarinas, e como que tá errado na cara delas, que tá errado nos peitos dela. Que é outra coisa que o filme deixa bem claro, assim, o quanto da indústria passa pelo crivo do desejo masculino. Faltando muito pouco para os 7 dias a sua acabar, ela encontra um rapazinho para ela ter um momento mais íntimo. Só que falta muito pouco mesmo. E daí quando o alimento líquido da Elizabeth começa a acabar, começa a passar mal. Porque as duas são a mesma pessoa. Ao invés da Sue trocar imediatamente, ela decide pegar um dos vidrinhos de estabilizante, né? O estabilizante, eu não falei pra vocês, estabilizante é um líquido que sai da coluna da Elizabeth. São 7 dias de líquido. Ela decide pegar o líquido por um dia a mais, pra poder terminar o ato com o rapazinho. No outro dia de manhã, a Elizabeth acorda e o dedo dela tá velho, tá completamente envelhecido, mumificado, assim. Tá horrível o dedo dela. E ela entra em desespero, tenta lavar, liga pra empresa da substância, eles falam, não, o que aconteceu foi, a gente pede pra que tenha um balanço perfeito. 7 dias você velha, 7 dias você nova. Quando a pessoa nova passa do tempo, ela tira da sua energia vital. Então, o que aconteceu não tem volta, mas vocês precisam se organizar. E daí ela fala, mas ela tá fazendo isso porque ela é egoísta. Daí ele fala, não tem ela, vocês são a mesma pessoa. Daí ela tá lá com o dedo tudo zoado e tá passando na TV o primeiro episódio do programa da Sue. E ela é jovem, feliz e sorridente e fala a mesma frase que ela fala no final, quando ela era apresentadora. E é naquele momento, quando ela vê o dedo dela tudo zoado, ela vê a Sue sendo feliz, ela começa a criar um ressentimento por ela mesma, porque ela mesma está vivendo uma vida muito melhor e tirando a vitalidade dela ao mesmo tempo. Daí ela vai buscar o refil dos próximos 7 dias, de luva, né, pega o refil e para numa cafeteria para tomar um café. E daí tem um senhorzinho bem idoso, e ela prega e fala assim, 7 dias é bastante tempo, né? Daí ela fala, hã? Ele fala, sim, 7 dias é muito tempo. E daí ela percebe pela cicatriz que ele é um enfermeiro que passou pra ela o pendrive da substância. E ela fala assim, você me seguiu? Daí ele falou, sim, eu queria saber como é que você tava. E daí ele olha pra ela e fala, fica muito solitário, né? E a cada 7 dias que você volta, você acha menos motivos pra merecer estar vivo. Daí ela entra em desespero, sai correndo. E ele fala, ela já começou a tirar a sua energia vital? Então o cara sabia de tudo isso e passou pra ela. Porque mesmo assim ainda é uma bênção pra ele ter 7 dias de juventude. Daí no começo do filme, quando ela acaba de ser demitida, ela encontra um colega de escola. E o colega de escola é super simpático e fala, cara, você ainda é a mulher mais linda do mundo. E dá o telefone pra ela, caso eles queiram sair. E no momento de desespero para se tornar relevante ainda, ela liga pra esse cara. Ele liga pra esse cara e fala, vamos sair, vamos sair. E ela se arruma toda bonita, só que na frente da casa dela, a casa dela é uma cobertura, tem um vidro enorme, assim, que dá pra ver a cidade, e tem um outdoor, e o outdoor é o outdoor do programa novo dela, programa da Sue. Então, quando ela olha pro outdoor, e ela olha pra ela começa a se sentir mal. E daí ela vai lá e troca o batom. Daí ela vê como ela é pelada, quando ela tá jovem, começa a se sentir mal pelo corpo. E daí ela muda a maquiagem, daí ela começa a arrancar toda a maquiagem, e ela não tem coragem de sair mais. Porque ela perdeu o senso de valor próprio. Ela acha que ela não é digna mais. Ninguém mais vai querer ela daquele jeito. Tem um fenômeno que acontece entre o relacionamento pessoas públicas e pessoas que observam, que se chama desumanização. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Vamos pegar, por exemplo, uma influencer de beleza e de saúde, de fitness, assim. Tem milhares de milhões de seguidores. E ela segue o padrão antigo, porque agora tá tendo uma mudada nisso. O padrão antigo de ser influencer, que é o quê? É você planejar uma vida que não existe. Então você só vê ela quando ela tá nos melhores dias, quando ela não tá inchada, logo depois do exercício, na melhor luz. Ela acorda já arrumada. Ela cria toda uma ilusão de uma vida perfeita. E a gente consome esse conteúdo, consome. E o que acontece? Como toda a informação que a gente tem sobre ela é aquilo, na nossa cabeça, de maneira subconsciente, a gente começa a pensar que ela é só aquilo. E acontecem 2 coisas. A primeira coisa é que a gente para de pensar nela tanto como se ela fosse um humano. Porque, se baseando em você mesmo, você acorda tudo zoado, tudo ramelento, tudo descabelado. Ela acorda perfeito. Você tem que fazer 3 orações, ameaçar alguém e pedir pra alguém te sequestrar pra você conseguir ir pra academia. Porque você tá exausto do trabalho e é uma porcaria e você tem que ainda fazer exercício, ainda tem que ser saudável, ainda tem que dormir direito. Você se mata pra ter um café da manhã que não seja ruim, sabe? Tipo, não seja tóxico. E daí ela tá comendo uma granola com 7 tipos diferentes de castanhas que você nem sabia que existia, com tempo de manhã cedo, sabe? E você tá lá, tem 5 minutos pra enfiar um pão na boca e tomar o café no caminho. E ela tá lá em paz, tudo, tá viajando e tá cheia de gratidão. E você não consegue pensar nela como uma pessoa humana, como um humano como você, porque ela não é como você, porque ela não vive como
você. Então, o que acontece? Você para de pensar nela como humana e você começa a pensar nela como uma coisa, quase como um produto. E daí, o que acontece? Essa mesma pessoa tem um momento ruim na vida dela. E dela ganha 20 quilos. Porque ela tá exausta, estressada, ela não consegue mais sustentar essa vida dela. O que acontece? Pessoas boas na vida, pessoas que jamais fariam isso, começam a comentar nas fotos dela. Meu Deus, como embarangou. Ah, essa daí se perdeu mesmo. Nossa, ela era tão bonita antes. Nossa, eu não acredito que ela tá assim. Nossa, como ela tá monstruosa, como ela tá feia, como ela tá horrível. Nossa, eu não teria coragem de sair assim na rua. E você vê pessoas falando coisas tão absurdas pra uma pessoa que disse pra você que está sofrendo, que está com endometriose, que está com ovário policístico, que está com problema de família. Mas a única coisa que você vê nos comentários é pessoas sendo extremamente insensíveis. Porque ela foi desumanizada por nós. Isso é um problema. É por isso que, por exemplo, o caso do P. Diddy, que são coisas tão completamente absurdas, tão fora da nossa realidade, que parece que não é verdade. E a gente não coloca como verdadeiro. Daí tem um monte de brasileiro fazendo piada infeliz no Instagram do P. Diddy. É uma piada. Você não consegue levar a sério porque é tão distante da nossa realidade. É distância da realidade, então vai virar piadinha. Então a pessoa se desumaniza. Você não vê ela mais como pessoa. A segunda coisa que acontece é da parte dela. Então a primeira coisa é de nós pra ela e a segunda é dela pra ela mesma. Quando você cria um universo todo fictício, onde você tá sempre bonita, você tá sempre arrumada, você tá sempre... Se a gente pegar o universo masculino, onde você tá sempre feliz com seus filhos, com seu carro importado, fazendo exercício, forte, não fica calvo, nada acontece de errado, e as pessoas te admiram exatamente por essa tua falta de defeitos, você começa a achar que teu valor todo está lá. Então, se eu for um fracasso, ninguém mais vai gostar de mim, então provavelmente eu não tenho valor. Se eu envelhecer, se eu ficar feia, se meu cabelo cair, se eu perder todo o meu dinheiro, se eu não tiver força para fazer exercício, se eu não tiver dinheiro para pagar a parcela do meu carro, eu não vou ser nada. Porque foi criado um pedestal que agora virou minha prisão. E agora eu preciso continuar fazendo essa vida porque as pessoas que se associaram a mim só querem ver isso. Elas não querem me ver mais como alguém normal e sofredor. Não, eu tenho essa visão perfeita. Minha família tem essa visão perfeita. Que foi criada por mim. Mas do mesmo jeito ainda é uma prisão, porque você não pode sair dela, porque senão você vai ser julgado. E se você é julgado, você se sente um nada, então você continua naquilo. Então o que acontece? A gente tem milhares de pessoas vendo ou uma minoria que você nem considera mais humana e pessoas humanas que não têm coragem de ser mais humanas porque elas estão imprisionadas na cadeia de cristal que elas mesmas criaram. Que é exatamente o que acontece com a Sue Elizabeth. Ela não consegue imaginar uma vida onde ela tenha valor quando ela não é jovem e ela não representa todo o desejo masculino. O ressentimento é o mesmo, sabe? Tipo, enquanto ela tá feia e desarrumada, ela não é nada. Então ela precisa usar droga pra ser alguma coisa e ser amada de volta. Daí a Sue tá dando uma das aulas do Pump It Up, é o nome do programa dela, e surge um calombo assim na bunda dela. E ela dá um susto e daí toda a produção pra olhar pra bunda dela, quadro por quadro, e descobrir o que tá errado. Descobrir qual era a coisa bizarra que tinha acontecido com ela. E em um segundo ela perdeu o poder que ela tinha. Ela era tipo... a mais gata de todos, a mais amada, a mais olhadora. Ela fez uma coisinha estranha. Acabou. Todo mundo para de prestar atenção nela e vai direto pro defeito. Direto pro defeito. Daí ela sai correndo e o que sai de dentro dela, esse é um filme de terror grotesco, né? Ele tem elementos assim. O que sai de dentro dela é uma coxinha de galinha gigante. Acho que é de galinha. E não dá pra saber direito se é um pesadelo que ela teve ou se realmente aconteceu, mas é um remanescente, é uma lembrança dela enquanto Elizabeth, que desistiu de tudo e agora ela tá comendo. Agora a alegria da vida dela é comer, porque é o que sobrou pra ela. E fora que, como ela era instrutora de aeróbica, é a primeira vez que ela tem liberdade pra comer o que ela queria, né? Do jeito que ela queria. E daí o programa da Sue faz tanto sucesso, ela é convidada para apresentar o programa de ano novo da emissora. E ela fica super feliz. Só que isso vai demandar vários meses de ensaio. E ela decide imediatamente ignorar todas as regras da substância e continuar tirando do corpo da Elizabeth o fluido para ela continuar jovem sem morrer. Ela faz isso por um período não marcado de tempo. Quando a Elizabeth volta, porque ela é obrigada, ela está completamente deteriorada, não é nem envelhecida, ela está quase monstruosa, ela está deformada, porque muito da energia vital dela foi sugada para que fosse mantido a beleza da Sue. Que seguindo a minha interpretação do filme, porque tem mais interpretações, inclusive a diretora pensa diferente em algumas coisas que eu estou falando, tá? Quanto mais tempo você gasta dando valor ao que as outras pessoas acham que é
você perfeita, o seu ideal, menos real sobra dentro de você. Você acaba sendo sugada pelas expectativas de outras pessoas, pela ideia de ser amada, respeitada, admirada. E pior, daí mostra a Elizabeth velha, emputecida, porque ela tá muito mais velha. Ela liga pra empresa que faz substância e eles falam, se você quiser a gente pode encerrar o processo aqui, não tem problema não. Só que do jeito que você tá, você vai ficar. E daí ela pensa, não, eu preciso da sua. E não corta. E fala, não vou fazer isso. Ela pega um livro de receitas que ela ganhou de despedida e começa a fazer todas as receitas francesas que ela pode. Enquanto ela fazendo isso, ela tá ouvindo a Sue falar num programa desses de talk show, sabe? De late night, assim, tipo Danilo Gentili da vida. E ela tá lá toda sorridente falando. E daí perguntam pra ela, da onde você vem? Ela fala, eu venho de uma cidadezinha do interior e sorrindo sempre, sabe? E daí no talk show eles perguntam, qual é o segredo da sua beleza? E ela fala, o segredo da minha beleza é ser eu mesma. E ser incondicionalmente grata às oportunidades da minha vida. Enquanto isso, a Demi Moore tá lá toda bruxesca, fazendo comida, reclamando, falando, emputecida, porque ela sabe que o preço quem tá pagando é a Elizabeth, não a Sue. E a ideia que o filme quer criticar é isso, esse paradoxo. Você precisa permanecer jovem para ser relevante, mesmo isso sendo completamente impossível. Você não tem direito a ter momentos de feiura, nunca. Tanto que qualquer personalidade famosa que exista, que você vê ela de moletom, indo no mercado sem maquiagem, vira foto de paparazzo e comentário de página de fofoca. Porque, meu Deus, ela tá sem maquiagem. Como se isso fosse incomum. Como se não fosse normal da humanidade isso. Mas ela não tem esse direito de parecer feia em momentos. Então, não pode envelhecer, mesmo sendo impossível não envelhecer. Você não pode ter momentos de feiura. É errado. Não pode. Você tem que estar sempre bela. E acima de tudo, você não pode parecer que se importa muito com isso. Ou seja, gastar muito dinheiro com procedimentos, falar em voz alta que você faz procedimentos, tanto que isso é tabu até agora. Tipo, a mulher aparece com o peito aqui, assim, ó. Parece com uma cintura de pilão em uma semana. Barriga negativa em um mês. E daí perguntam, qual que é o segredo do seu emagrecimento? A pessoa fala, eu parei com leite integral. Foi basicamente isso. Eu comecei yoga. E daí todo mundo finge que acredita, ela finge que também é verdade e a gente segue com a vida. Porque ela não pode parecer que ela está demandando dinheiro para permanecer no padrão de beleza. Ela não pode mostrar que ela vai sim fazer preenchimento, ela vai sim fazer botox, o que não tem nada de errado, tá, gente? Inclusive, no futuro, assim que for necessário, estarei fazendo também. Mas o fato de você fazer é visto de má vontade. Então você tem que ser jovem, mas você não pode usar artifícios que te façam parecer mais jovem, porque isso é errado. Entende? Como é difícil essa cama de gato? Você tem que ser naturalmente, eternamente jovem e bonita e sorridente e sem problemas e sem espinha e sem nada, sem cabelo branco, nada. A Elizabeth surta, ela começa a jogar comida no chão, começa a jogar comida na parede, começa a comer um monte. Ela olha pro outdoor da Sue, que ela é jovem, fica brava, colocar ovo assim na parede, ovo assim no vidro e colocar jornal assim em cima pra tampar o rosto dela. Quando a Sue acorda, ela fica emputecida com a Elizabeth. E ela pega todos os potes que ela acha na casa dela e ela tira tudo. Todo o líquido que ela pode tirar da Elizabeth, ela tira no momento só. Ela tira o equivalente líquido para 3 meses de líquido estabilizador da coluna dela. E daí ela participa de capa de Vogue, ela participa de ensaio, ela tá com o boy na cama. E daí acaba todo o líquido dos 3 meses, ela vai tirar de novo, não dá certo. Porque acabou o líquido, então ela tem que trocar. Quando ela troca, ela vira uma criatura completamente deformada. Completamente assustadora. E ela fala eu acho que no IMDb ela fala que esse filme foi sim muito baseado no retrato de Dorian Gray, no livro ou no filme. Que eu não sei se vocês conhecem a história, o Dorian Gray é um homem extremamente bonito, mas ele tem um retrato. E quanto mais tempo passa, ele continua jovem como uma pintura, mas o retrato dele envelhece. E ele não pode olhar para esse retrato, porque a partir do momento que ele olhar para o retrato, ele troca de novo com o retrato. Então, é basicamente isso. Quanto mais jovem a Sue fica, mais deformada a Elizabeth fica. E também é uma mistura com o médico e o monstro, porque só que ao contrário, né? O monstro na verdade é a Sue e a pessoa deformada é a Elizabeth. E a diretora, ela falou que ela pegou muito exemplo quando a Elizabeth é aquele monstro deformado, de muitos filmes de monstro mesmo, antigos e tal, A Coisa, se eu não me engano. Muitos filmes de monstro ela pega, de pessoas que viram monstros, de criaturas monstruosas, de alienígenas monstruosos. A ideia do homem virar o monstro é muito normal na categoria filme gore. Assim, esses
grotescos. Só que quando eu fui ver as críticas desse filme, todos falavam como esse filme é incrivelmente inquietante. Ele é assustador. Eu nunca tinha visto nada parecido. E eu tenho quase certeza que de uma forma subconsciente, talvez não direta, o maior motivo desse filme ser tão inquietante é o fato de ser uma mulher monstro. Porque quantas vezes a gente viu notícias de mulheres atrizes falando: tal atriz vive o papel da vida dela, e daí é mais um filme dela atuando muito bem, só que dessa vez ela tá feia. Ou ela continua sendo uma boa atriz, mas nesse filme ela não tá usando maquiagem. Ou ela usou uma prótese no nariz que deixou ela nariguda. Ou ela deixou se engordar um pouco. Ou ela deixou o bigode crescer. Qualquer coisa que pareça que agora ela não é completamente atraente. Então, um dos papéis mais desafiadores da carreira de uma mulher é não ser atraente. Sim. E é bem bizarro isso. Eu lembro que fala da Charlize Theron, que sempre foi uma boa atriz, mas quando ela fez o Monster, que ela é uma pessoa fora do padrão, nossa, Oscar! Ela fez um monte de coisa foda, mas essa ela tá feia. E essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Isso é tão comum que Demi Moore tá sendo chamada que esse é o papel da vida dela. Que essa foi a melhor atuação dela em anos. Pode ter indicação no Oscar. E a coisa mais fascinante, a coisa mais enigmática que a Demi Moore faz nesse filme é ter a coragem de ficar pelada enquanto uma mulher adulta, uma mulher de meia idade. Ela sempre foi boa atriz, mas ela teve a coragem de se expor enquanto não perfeita. E isso faz dela um dos seus papéis mais desafiadores da história. E também o fato de você representar de uma maneira exagerada como uma mulher se sente quando ela é descartada por causa da idade, né? Ela se sente como um monstro deformado. O exagero do horror para explicar um ponto. Daí quando ela vira uma criatura completamente deformada, ela fala não dá, e ela decide acabar com o experimento. Ela liga para a empresa e eles mandam uma seringa chamada Termination, que é para acabar com o experimento, que você tem que enfiar no coração do seu corpo jovem. Quando ela enfia no coração do corpo jovem, vai metade da seringa, ela olha pro outdoor dela de novo e pensa e fala: eu preciso de você. Eu preciso de você, não tem como eu ficar sem você. Que é o mesmo ciclo do eu tô sofrendo para parecer perfeita, mas eu preciso para manter o status e eu continuar sentindo o valor que eu tenho. Então, na metade, ela desiste da seringa, tira, pega os 2 tubinhos de transfusão de sangue, coloca no coração dela e as duas acordam ao mesmo tempo pela primeira vez. Isso nunca aconteceu. E elas estão por territórios novos do experimento. E daí as duas começam a se cair de pau, assim, uma bater na outra, uma jogar a outra de um lado pro outro, e a Sue consegue matar a Elizabeth e acha que tá tudo bem. Acho que tá tipo, massa, não vai dar nada de errado. Quando ela chega na apresentação de Ano Novo, ela tá linda, ela tá arrumada, tá todo mundo pronto, e os dentes dela começam a cair. A unha dela começa a descolar, que é uma coisa que eu tenho 200 agonias com unhas. A orelha dela começa a escorregar, porque não tem uma sem a outra. Deixou bem claro, tanto na caixa da substância quanto no comercial. Nunca se esqueça que vocês são um. E a Sue esqueceu. A Sue achou que ela podia sozinha, mas ela não podia. E ela tá começando a esfarelar. Ela sai correndo, vai na casa dela, e ela decide fazer o quê? Pegar a substância que só pode ser usada uma vez, para criar uma segunda ativação e sair uma pessoa melhor dela mesma. Só que ela já é uma cópia. Então, a cópia da cópia é um outro monstro. Pior ainda. Muito pior. Completamente erro genético, assim, dividido à 7ª potência. E atrás dele tá a Demi Moore, a Elizabeth, assim, ó, com a boca aberta, travada nas costas. E nesse momento ela enlouqueceu. Ela enlouqueceu completamente. Ela perdeu completamente a noção da realidade, até porque ela tá no 3º nível de desequilíbrio genético e ela decide se arrumar igual. Ela faz babyliss no único cabelo dela. Ela passa maquiagem, ela cola uma foto da Demi Moore assim na cara dela, põe o vestido todo rasgado e vai pra festa. Ela chega na festa e vai falar com todo mundo, e todo mundo começa a gritar assustado. E todo mundo começa a gritar, começa a sair correndo, começa a entrar em desespero. Um cara pega um taco de beisebol e taca na cabeça dela, a cabeça dela explode. Outra cabeça nasce no lugar, ela sai correndo. Quando ela sai correndo, ela se desfarela inteira em nada. E só um pedacinho da Demi Moore, que é só o rosto dela, né? Cabeça só o rosto, consegue se arrastando até a calçada da fama, aonde tá a estrela dela. Ela que já não deve estar em nenhum tipo de sanidade, né? Ela tá muito longe do que... Ela é o resquício do resquício, a cópia da cópia, e dela tá lá enquanto rosto, olhando pro céu de Los Angeles, e ela vê o glitter de um globo de espelho que ela mostra no começo do filme caindo em cima dela. Ela começa a sorrir, e a diretora do filme fala que, enfim, ela conseguiu a aceitação que ela queria, e por isso ela está feliz, ela está aceita com ela mesma. O que eu quero falar no final é que uma das versões do que você pode imaginar disso é quando a pessoa luta tanto pela relevância que ela perde completamente a noção da realidade, ou ela faz um número completamente absurdo de cirurgias plásticas porque ela já não sabe nem quem ela é mais,
mais. Ela já tem uma disforia completamente absurda corporal. E daí todo mundo que olha pra ela começa a tratar ela como se ela fosse um monstro. Que vocês sabem que acontecem. A mídia é realmente muito má. Tipo o que falam da Madonna. A mulher tem 70 anos. Ela tá fazendo procedimentos, estão chamando ela de... Nossa, ela tá tão plastificada. Ela vira um monstro na sociedade quando ela faz muita plástica. Você para menos de pensar na pessoa e mais no que ela fez. Então, mais um ponto de desumanização. E segundo, é aquela pessoa que vai fazer o que for necessário para se manter relevante. Aquela pessoa que fez um meme que deu certo e agora ela tá fazendo de tudo para continuar aparecendo em páginas de fofoca, para continuar aparecendo na TV, para continuar ganhando seguidores, para conseguir ganhando público, a ponto de você também pensar nela como não humano, assim, ela é uma piada. Ele é um monstro, ele é um palhaço. E esse final pode ser uma versão disso sim, de uma versão literal de uma pessoa que se perdeu no personagem e acabou virando o que os outros veem como monstro, não que necessariamente ela seja. E daí ela tá sorrindo, e daí ela se dissolve em sangue, e no outro dia alguém varre ela, e ela se... acaba em nada. E o filme acaba. É um filme muito legal. Eu gostei muito desse filme. Fiquei assustada? Fiquei. Tive pesadelo? Tive. Mas é muito legal você ver uma mulher falando de um assunto que com um olhar que só uma mulher conseguiria falar, porque é o sofrimento dela, dentro da indústria que ela vive. Uma mulher não ter medo de colocar elementos de terror sangrento, de víscera, de monstro, de coisas, é muito legal. Então é um filme bem diferente do que acontece, mas o que faz dele mais diferente é toda essa presença feminina, e não necessariamente os fatores de terror que normalmente teriam, sabe? Tipo, nossa, esse filme é nojento e tal. Tem bem mais nojentos, bem mais. Mas esse é nojento e tem perspectiva feminina, o que faz ele ser muito legal. Vocês já assistiram a Substância? Conta pra mim nos comentários. O que vocês acham dessa cultura da desumanização? Como as celebridades acabam se tornando pessoas, se tornando extra-humanas, porque elas chegam até... Elas constroem esse caminho, mas ao mesmo tempo ficam presas nesse caminho. O que vocês acham sobre isso? Não se esqueçam de ver a minha descrição, de curtir esse vídeo, me mostrar para alguém, se inscrever nesse canal, e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.